Olá, como vão todos? Estamos em mais um episódio do podcast Conexão Daniela. Gente, eu já tô tão feliz, a gente já tá assim, sabe, pegando o ritmo dos episódios mesmo, assim. E assim, essa primeira parte é que eu mais gaguejo. Depois eu desenvolvo muito bem, sabe? Mas a hora que tem que falar essa história de, olha, siga a gente, assim, tá vendo? Ative o sininho e tal. Gente, esse negócio é difícil demais, mas não vou chegar lá, tá? Para quem já me segue, muito obrigada. Para quem não me segue, vocês estão perdendo. Indique para os amigos. Bom conteúdo, gente, é vida. A gente tem que aprender para se libertar. E aqui vem pessoas assim, com histórias extraordinárias, com muito conhecimento, e que essas pessoas assim tiveram que passar uma vida para chegar aqui e contar a história delas para vocês ou aquilo que elas fazem. Eu tento engrandecer o podcast com grandes histórias, entendeu? E principalmente mostrar para as pessoas determinados temas que a gente tem que desmistificar, né? Eu conheci essa querida aqui num evento de networking, que na verdade, assim, eu tive o privilégio de fazer com a Geórgia, que é uma profissional da área do marketing, que passou pela gente aqui, eu acho que vocês assistiram um podcast dela sobre posicionamento, uma pessoa muito competente, muito querida. E aí eu conheci essa pessoa lá. E eu acredito que o networking tem um poder incrível na vida de nós, principalmente nós mulheres. Eu acho que aquela coisa, eu estava até. Eu tive um episódio antes desse, eu estava conversando com uma outra entrevistada, e a gente estava falando, inclusive, dessa mudança de posicionamento da mulher, que a mulher é muito competitiva, né? E hoje os grupos estão se unindo, as mulheres estão criando grupos para se unirem, para crescer, para progredir, porque a mulher se tornou muito empreendedora também, não é? Então, essa admiração surgiu, né? Então, saiu um pouco daquela coisa assim, ela é mais bonita, ela é mais isso, ela é mais aquilo. Não, vamos agregar, não é? E o evento foi muito gostoso, eu contei lá a minha história de altos e baixos, né? Falei um pouco da minha experiência como gestora, né, aonde eu sofri, às vezes, por pouco conhecimento, aonde eu aprendi na raça e aonde eu fui atrás estudar. O que me trouxe até aqui e, se Deus quiser, vai me guiar por muitos anos, né? E lá eu conheci essa maravilhosa, que é a Bruna, que foi uma pessoa muito especial, porque estava lá no evento, aí surgiu a Geórgia levantou um tema, né? Ela falou assim, a gente vai presentear algumas pessoas que estão aqui presentes, e eu quero que vocês digam por que vocês gostariam de ir lá no podcast da Dani. E eu achei ela de uma simplicidade, de uma gentileza e de uma doação tão grande que eu fiquei tocada. Porque eu pensei assim, gente, que bonitinho. Muita gente falou assim, eu quero, eu quero. Não, ela não falou eu. Ela falou, na verdade, de mim. A palavra doação já veio, né, na essência da fala dela. Ela falou, eu queria conhecer a Daniela. Não é? Então, eu me senti tão tocada, porque as pessoas, é aquela história, dá lá, vem cá, não é? E não é bem assim, né? Naquele momento, o que ela queria era isso. E, gente, se vocês leem o currículo dessa menina, é um privilégio ela querer me conhecer. Meu Deus! E não só isso, porque eu tive grandes referências dela. A Geórgia disse que ela é uma pessoa maravilhosa, a Daiane disse também. E não só como ser humano, mas como empreendedora, como conhecedora e tudo. Aí eu fiquei tão lisonjeada. E hoje ela está aqui para compartilhar um pouco a história dela e tudo. E a gente poder interagir mais e conhecer um pouquinho a Daniela, né? Mas ela vai conhecer muito mais. Ela vai se tornar minha amiga, se Deus quiser. Bruna, muito obrigada por estar aqui hoje, viu? Dani, é um prazer imenso estar aqui com você. E realmente, aquele momento a gente falou muito sobre o networking. E A quando eu conexão, né? trago ele para a minha realidade, para o meu trabalho do momento, a gente entra dentro das leis de Bert, uma das leis de Bert, as leis do amor. O dar e o receber, o networking é isso. É A gente verdade. dá e a gente recebe. Se tem equilíbrio, aquilo floresce. E eu fiquei E tão muito mais a encantada com a doação. sua história e foi o Oh, que eu meu Deus. descrevi, porque você é uma mulher comum, extraordinária.
Oh, gente, que E bonitinha. é isso, né? E assim, todas nós podemos acreditar que nós somos pessoas comuns, com histórias únicas, que somos E extraordinárias. tem muita gente com história linda, né? Passando pela gente todo dia, às vezes está do nosso lado, né? E que a gente não tem a delicadeza e a humanidade de ouvir, não é? Eu acho que basta essas mulheres pararem, né? Olharem no espelho, ver o quanto caminharam e aquela história ela é única, né? Sim, E sem tomar aquela dúvida. história para elas e ter orgulho dessa trajetória. É verdade, é Você verdade. fez isso e Ah, levou para obrigada. todas nós aquele dia. Ai, obrigada. E assim, cada um tem as suas batalhas, né? Cada um tem a sua história, a sua maneira. E a gente tá nesse plano espiritual aqui para evoluir, né? Comentei agora mesmo com a outra entrevistada que se a gente for a mesma pessoa de 20 anos atrás, que tristeza, né? A gente está aqui para todo dia crescer, principalmente com os nossos erros, né? E fazer disso um grande aprendizado, né? Eu falo que o podcast é um momento onde eu posso expressar mais ainda quem é a Daniela, entendeu? Não só a doutora Daniela, porque brinquei com ela, falei, ó, lá no meu consultório é um monólogo, né? Eu tagarelo na cabeça do paciente o tempo todo, eu e a Simone, né? A Simone, eu falo de lá, ela fala de cá, e o paciente com a boca cheia de coisa, querendo participar, e não tem jeito. E às vezes o paciente senta para contar a história dele e fala, fulano, ó, tchau, que o outro já chegou, não dá para conversar desse tanto mais não, né? Mas porque eu tenho essa questão, sabe? Eu faço amizade muito fácil, me relaciono, tenho essa empatia em saber a vida da pessoa que está sentada na minha frente, até porque acolher o ser humano é muito importante, em qualquer ambiente, não é, Bruna? Em qualquer ambiente, em qualquer situação. Gente, mas não tô aqui para falar de mim, não. Tô aqui para contar a história dela, né? Gente, a Bruna é bacharel em Direito, né? Especialista em Gestão de Negócios pela Dom Cabral. Não é qualquer coisa não, gente, tá? Por favor. Aí tem um monte de coisa aqui. Conciliadora, gente. Porque se for ler os currículos desse povo que vem aqui tudinho, a gente fica aqui até de madrugada. Empreendedora, pecuarista, palestrante, idealizadora do Mulheres de Raça do Agro. Gente, eu achei esse negócio tão chique. E assim, aquela coisa do empoderamento feminino, né? E ela é toda delicadinha, né? A gente nem imagina assim, né? Uma mulher desse setor, desse segmento, a gente acaba sendo um pouco machista falando isso, né? Que tem tantas mulheres nesse segmento tão prósperas, tão vitoriosas, né? E você vai contar um pouco dessa história também. Tem vários cursos e tudo, e ela passou por uma transição, não é? De profissão, né? Hoje ela trabalha com constelação familiar, que é uma coisa muito interessante, que eu acredito que ela vai desmistificar, contar pra gente como que funciona, saber realmente quem é a pessoa que precisa disso, se todo mundo precisa. Eu quero tirar um monte de dúvida com você. Eu vou falar como todo mundo gostaria de falar, porque aqui eu falo que eu sou a voz dos que não entendem. Sabe aquele na roda que todo mundo tem vergonha de perguntar? Eu sou aquela que levanta o dedo, não tem vergonha e pergunto. Então, vou falar isso em nome de todos nós, né, pessoal? A gente tem muitas dúvidas, eu tenho certeza disso. Bruna, me conta a sua história. Bora lá, Dani. Dani, eu nasci na pecuária e meu pai, na época, foi um dos fundadores de uma indústria. E a gente, na ocasião, tínhamos dois polos industriais, Goiânia, Anápolis e Cuiabá. E essa indústria teve aí 42 anos aproximadamente. Nossa, Eu trabalhei bem lá por tradicional, né? Isso. Eu trabalhei lá por quase 15 anos. Certo. Já entrei lá depois da minha segunda graduação. A primeira graduação, na verdade, foi fisioterapia. Então, fiz mesmo? fisioterapia, especializei em UTI, trabalhei em UTI, fiz especialização em acupuntura. E falei, esse negócio tá errado, né? Vamos olhar porque a gente tem dentro de casa e aprender a cuidar. E foi quando eu fui fazer direito, escolhi fazer direito, fiz direito, fui trabalhar, fiquei 15 anos na indústria e caminhei bastante lá dentro. Passei por quase todos os setores e fizemos uma venda. Então, a gente profissionalizou uma indústria familiar, né? Eram 2 sócios e fizemos uma venda de sucesso. Eu falo que tudo tem um preço. Teve um preço. E teve um preço para vender e teve um preço no coração, né? Porque ficam eu imagino. lembranças maravilhosas, momentos maravilhosos. E eu falei, e agora? A vida continua, né, Dani? E então eu fui olhar para outras habilidades, que eu tinha outras coisas que eu gostava. Fechou-se, de certa maneira, um ciclo, né? De Fechei um profissional. ciclo. Isso. E fui estudar. Falei, mãe, vou estudar para concurso.
E comecei a estudar para concurso, conheci a mediação, me identifiquei com a mediação, apaixonei com a mediação familiar. Fiz a formação em mediação. E quando eu conheci a mediação, eu resolvi... Explica para as pessoas o que é mediação familiar dentro do direito. Vai lá. Vou chegar lá. E quando eu conheci a mediação, no meio do caminho, eu vi a constelação. Já conhecia a constelação, já tinha vivenciado a constelação, resolvi me capacitar também. Então, hoje, eu atuo como uma mediadora sistêmica e também uma consteladora familiar clássica. E agora, o que é isso tudo, né? E, por exemplo, o interessante é assim, você falou que estudou para poder chegar nessa nova profissão. Mas qual a formação, aonde você consegue... Porque eu vi que, assim, eu dei uma pesquisada, porque a gente tem que fazer isso para não falar besteira aqui, né? Então, na verdade, ela é uma área, uma psicologia alternativa, né? Não é uma comportamental, não é uma gestalt. Verdade, a mediação... eu falo a constelação. A constelação. É uma técnica terapêutica. Ah, tá. A constelação é uma técnica terapêutica. Então, você é uma hoje terapeuta. Eu sou uma terapeuta. Isso. Hoje eu sou uma terapeuta. Entendi. Se eu estivesse atuando com as demais terapias que eu tenho formação, que é a acupuntura, que é reiki, eu seria uma terapeuta sistêmica, uma terapeuta alternativa, uma terapeuta integrativa, enfim. Ah, entendi. Mas a constelação é uma terapia, uma técnica terapêutica. Entendi. E o que é a mediação, né? A mediação, hoje eu atuo como mediadora judicial e extrajudicial. No judicial, eu atuo dentro do primeiro e do segundo Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, e atuo dentro do Tribunal de Justiça, dentro dos gabinetes dos desembargadores. Então, a mediação dentro do tribunal, ela é restrita às pessoas que são bacharel em direito. Então, a mediação judicial só pode ser um mediador judicial se tiver formação em direito depois de X anos de formação para fazer o curso. Entendi. A mediação extrajudicial, qualquer pessoa com qualquer curso superior pode se capacitar e ser um mediador extrajudicial. Quando eu conheci a mediação, eu vi que a constelação casava. Eu acho que eu nunca fui muito tradicional. Sempre fui mais disruptiva com as minhas coisas, então acho que encaixou bem no meu perfil. E hoje eu tenho atuado, então, com a mediação sistêmica. E o que é a mediação, né? A mediação sistêmica. A mediação é uma técnica que a gente vai estar solucionando, você vai fazer... É um facilitador. Então, eu gosto muito... Fez muito sentido para mim, Dani, porque na constelação e na mediação, o profissional atua como um facilitador da comunicação. Um mediador, vamos dizer assim. O mediador e na constelador também. A gente é um facilitador da constelação. Que quem constela é o cliente. Se eu fosse fazer uma constelação, você estaria se constelando. Eu estaria facilitando a sua constelação. Você podia ter trazido os bonequinhos, né? Podia ter pedido. Poderia. Esqueci, gente. E já na vai ter que mediação trazer. também. Então, a mediação... É também? A mediação, a gente também é um facilitador. E a mediação, de certa maneira, é uma profissão nova no Brasil. Mas no mundo, não. Até postei sobre isso hoje. Por quê? Porque hoje a gente tudo recorre ao judiciário. Tudo a gente litiga. Eu nunca me identifiquei com esse perfil de litigar, de briga. Aquilo nunca fez sentido para mim. Quando eu conheci a mediação, eu falei, agora o direito faz sentido para mim. Então, a gente descobrindo, existe hoje um outro nicho, um outro mercado. Então, você procura um mediador para te ajudar a solucionar um conflito, sem necessariamente ter que protocolar um processo no judiciário. Claro, que já é tão sofrido aquela situação. O mediador faz todo o passo a passo, até com diversas técnicas, vários encontros, até chegar a uma solução. Se for necessário protocolar aquilo, vai então no judiciário e protocola aquela decisão, né? Aquele acordo. Ou vai até um cartório, ou apenas você registra o contrato com as assinaturas, com reconhecimento de firma, e aquilo tem a mesma validade. Então, é um universo novo, mas é um universo que, eu falo assim, existem as pessoas que precisam do litígio, existem as pessoas que já estão prontas para resolver as questões. E de qual uma que é maneira o mais pacificadora. Do seu trabalho? Assim, por exemplo, é claro que assim, tudo que você vai fazer, de certa maneira, gera sucesso, né? Porque você está ali para exercer a sua função. Pode ser que, infelizmente, você não vai conseguir, que a pessoa vai para o litígio, como você mesmo falou. Mas, assim, qual o índice de... Como é que eu vou dizer assim? Acho que não é a palavra certa. De que você consegue restabelecer ou criar uma situação melhor. Mediar melhor. As pessoas, como é que está sendo a solução? Uma parte depende de mim, mas uma parte depende das outras partes. E por que eu falo isso? Porque
chega a parecer até grosseria, mas quem cria o litígio é que vai criar a solução. A pessoa que está tendo aquele problema, aquele conflito, em qualquer seara, só ela com aquela outra pessoa é capaz de achar a solução. Ela sabe qual é a solução para aquilo. O problema é a comunicação. Então, o mediador ele é um facilitador da comunicação. Então, a gente utiliza de técnicas da mediação, eu utilizo uma postura sistêmica, e aí eu vejo que é um grande diferencial. O que é uma postura sistêmica? Você girou na minha boca. É uma postura de acordo com a visão da constelação familiar. Então, é uma postura de acordo com as leis de Bert. É um olhar diferente para as situações e para os conflitos. Então, eu utilizo de falas sistêmicas, de posturas sistêmicas. Bruna, você constela no judiciário? Não, não constelo no judiciário. Não pode. Mas você tem um olhar diferente, né? Tem uma briga no CNJ para poder estar legalizando, organizando isso. Mas uma postura sistêmica, ela cabe em qualquer lugar. Ela cabe aqui. Sim, ela cabe lá na recepção, na hora de conversar para poder subir. Ela cabe numa mediação. É uma postura. É um estilo de vida. Sim, concordo. Então, aquilo, a gente usa daquilo para facilitar o processo. Mas grande parte da solução vem das partes também. É verdade. Então, se eles me pedirem uma solução, quem vai decidir é o juiz. Quem vai decidir é o desembargador. E quantas instâncias a pessoa pode passar por isso até chegar, por exemplo, não deu certo mais, vai para o litígio, ou não? Tem essas fases. Porque igual você falou, as pessoas podem vir... Elas chegam à conclusão de que ali elas não vão dar conta. A gente tem etapas, os encontros são organizados para discutir os assuntos, e aí a gente chega-se à conclusão juntos de que ali não conseguiu trabalhar todos os pontos necessários. E aí delega-se a terceiro. E eu falo assim, poxa, nós vamos permitir que terceiro decida sobre a sua vida, né? Sem diminuir, sem menosprezar os juízes, embargadores, até porque eles mandam pra gente os processos. Mas se a gente pode tentar conversar e achar uma solução, por que você vai delegar para um terceiro que não te conhece, decidir sobre a sua vida e te obrigar a fazer algo? Então, geralmente não dá certo. Aí as pessoas voltam com uma apelação, elas entram com um agravo, porque elas não concordam. Então, se a gente constrói um acordo ali, ainda que seja demorado, ele é muito mais rápido. É verdade. E muito mais justo, né? Muito mais justo. Recentemente, nós encerramos um processo, eram 3 processos, era um divórcio, que já tinham 20 anos que eles estavam brigando na justiça. Jesus, Cada amado. um pedia um monte de coisa de um lado, o outro pedia... E, por fim, as partes entenderam que vamos renunciaram a todos os pedidos, 20 anos de pedidos, renunciaram a todos os pedidos. E as partes simplesmente partilharam um apartamento. Ah, não. Tinham 20 anos que dormiam. Eu brinco que dormiam de 3, né? Porque você dorme você, o seu novo parceiro e o antigo tá no meio. Porque você dorme sonhando com aquele problema, com aquela briga. Problema. Você dorme não se liberta, né? Você dorme de 3. Você dorme e amanhece pensando naquilo, com raiva daquela pessoa. Gente, coitado do que tá lá junto hoje naquele momento. Meu Deus do céu. Será que é justo? É uma neurose, Deus me livre. Será que é justo com quem é com parceiro novo? Nossa Senhora, Deus me livre. Você não tem esse desapego, né? Não, porque você dorme pensando na história, então você dorme com a pessoa. Com certeza. Com certeza. Meu Deus. E qual a maior dificuldade? Qual é o tema que mais se levanta? Eu não aceito. É mais a questão da partilha dos bens? É tão... Depende muito do casal, da história, dos conflitos pessoais. Porque, assim, quando a pessoa chega pra gente, ela chega com um pedido. Que é, às vezes, alinhar uma pensão, que é uma questão de guarda. Mas ela traz junto com dela a história dela. Às vezes, aquele problema, a mãe e a avó já passaram. Às vezes, a mãe e a avó também, por exemplo, às vezes ela é uma mãe solteira e a mãe e a avó também passaram por aqueles desafios. Então, se a gente não conversa, não conhece essa história anterior da família dela, como que foi essa experiência, a gente não consegue ajudar ela a solucionar. Porque, às vezes, esse pedido que ela traz não é o que está por trás que ela realmente quer. A gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar essa pessoa a enxergar o que ela realmente quer. Porque, às vezes, ela está brigando por valor de uma pensão, mas ela não quer isso. Aí a gente fala que é um amor. Então, às vezes, ela está brigando por causa de uma pensão e volta, e volta, e volta. Nunca chega num acordo de valor de pensão. Mas o que ela quer, né? Ela não quer, ela simplesmente não quer perder o vínculo. É um amor que está se manifestando da maneira errada. Através da briga, do litígio.
Então, às vezes, você perguntar para a parte, o que você quer dela? Ah, eu queria que ela cumprisse aquilo que a gente combinou. Não é a pensão. Eu sei. Então, é São isso, é muitas olhar para o demandas, outro, né? é olhar para a história da pessoa como ela é, né? Que ela é única. E a sua responsabilidade é muito grande, né? Muito grande. Porque, querendo ou não, é aquilo que a gente falou aquele dia, né? A pessoa está com a sua dor ali te entregando. Olha, me ajuda, eu não consigo resolver essa pendência, né? E você tem que ter a sabedoria e o conhecimento, né? Até se colocar no lugar daquela pessoa para poder pensar: "Ai, como que essa pessoa está pensando, como que eu resolveria?" Porque dentro do nosso conhecimento, da nossa vivência, às vezes aquilo ali pode ser até não sei, Pequeno, tão né? Pra gente é simples, pequeno. né? Tão simples, mas para aquela pessoa, Não é. meu Deus, não é? E aí você tem que ter esse gesto, né? É um respeito, né? Muito Pela dor grande. do outro. E assim, o que vem de novo? Tanto na mediação quanto na constelação, o papel desse facilitador é um papel sem julgamento. Então, assim, a conectividade das duas profissões, aquilo foi me encantando. Porque o papel nosso ali é sem julgamento para a situação que a pessoa traz. Eu não estou ali para falar se é certo, se é errado, para decidir por ela. Eu estou ali para ouvi-la e ajudá-la E ajudá-la. a chegar onde ela quer. Então, hoje eu perguntei. Hoje eu fiz uma audiência antes de vir para cá. Muito triste a história. E eu perguntei, fiz uma sessão individual com uma das partes e perguntei para ela: o que você espera desse processo? O que seria um bom resultado para histórias muito você? difíceis, né? O que seria um bom resultado para você aqui, hoje? Ou então ao final desse processo? Porque às vezes a gente faz tanta pergunta e vai tentando conduzir a mediação e ela queria outra coisa. Nossa. Ela queria outra coisa. Não deve ser fácil separar isso aí, né? Tem hora, né? Muito pesado, né? É Imagina. sabedoria, né? A gente tem que entender. Primeiro passo, Dani, é a gente entender que não é nosso e que a gente vai facilitar. Aprender essa palavra e viver essa palavra foi muito importante para mim. Ao mesmo tempo, saber colocar para a pessoa, né? O que você espera da constelação? O que você espera da sessão de mediação? Porque aí eu tiro o peso de mim, porque não sou eu que vou salvar a pessoa. Você não tem essa Eu responsabilidade, não tenho essa né? responsabilidade nem esse poder. Sim. Isso é ego. É Eu vou facilitar. verdade. Porque se eu começar a misturar, aí entra o ego, aí eu vou olhar para aquilo com o meu olhar e vou trazer as minhas dores e as minhas vivências e vou querer resolver como se fosse um problema meu. E não é meu. Eu estou ali para facilitar. E aí eu vou entender que muitas vezes vai sair sem resolver. Mas que é um processo da Que pessoa. infelizmente não é seu, não é? Não é seu. Nossa, gente, olha que trabalho lindo, né? E que assim, que te gera um crescimento imenso, porque, querendo ou não, infelizmente, você pactuar ou estar ali junto, todo esse processo, você aprende mais, né? Você vê tantas histórias, né? Dani, o que foi muito forte para mim, que para vivenciar isso tudo, para me entregar isso tudo, eu tive que fazer um outro processo. De voltar Eu imagino. e praticar o autoconhecimento e ir fazendo uma cura, né? De tudo meu, de repassar todas as minhas feridas, as minhas dores ocultas, enfim, toda a minha história. Eu tive que ir repassando tudo para me conhecer, para me resolver, porque senão como é que eu vou servir ao próximo se eu não tô bem comigo mesmo, se eu não me conheço? Eu vou misturar os assuntos. E aí tá muito focado no perdão, né? Então a gente tem que se perdoar, o outro, naquela situação ali, a pessoa também tem que se perdoar, né? Porque senão ela nunca vai conseguir enxergar o outro dessa maneira. A vida não flui. É Então é um verdade. processo profundo de autoconhecimento. Tem sido bacana. E você, paralelamente, está trabalhando no consultório, então, com a constelação. É isso? Então eu tenho atuado como mediadora no tribunal, dentro dos gabinetes, dentro do Sejusc, e tenho atuado com a mediação no escritório e também como consteladora dentro do consultório. Eu tenho um consultório onde eu faço as constelações individuais e faço também as constelações em grupo. Gente, já me chamaram para fazer em grupo, mas eu fico com vergonha. Já pensou?
ficar assim, expor determinadas coisas lá no meio de todo mundo. Por isso que existe a individual. Se você sente isso, né? E é normal a gente sentir esse constrangimento. Poxa, já basta. Eu falo, já basta a gente ter que verbalizar o que incomoda a gente pra gente. Ainda ter que verbalizar na frente de outro é difícil. Tem tá gente tudo que bem. tem essa facilidade, Tudo né? bem. Eu não sei se eu acho que a pessoa quer enxergar no outro o mesmo problema que ela tem, talvez ela se sinta melhor com isso, não é? E às vezes ela Sabe o prefere. que é leve? A gente chama isso de vivências, né? Nessas vivências, nessas constelações em grupo, as pessoas elas vão representar os membros familiares de outra pessoa. Então, Tá. Eu quero que você explique. Então, na constelação em grupo, como é que ela funciona? Não, então eu fui lá na frente, vamos voltar. Vamos voltar. Defina para as pessoas o que é a constelação, né? Explica para elas como funciona essa terapia. Você falou isso. E eu tive um momento tão mágico hoje cedo com meu filho de 8 anos. E ele virou para mim e falou assim: Nossa, mamãe, hoje a gente aproveitou muito, aprendemos bastante. Valeu por muitos anos, né? Sério? Gracinha. A tal da criança é uma Nossa, bênção. tem hora que eles dão umas tiradas, né? Que a gente fica impressionado. Porque eu fui explicar para ele justamente uma coisa que eu vou te explicar aqui agora da constelação. Mas eu fui de uma maneira muito lúdica. Claro. E falou, nossa, eu aprendi para muitos anos. E foi lindo. Mas o que é a constelação? Constelação, ela é uma técnica terapêutica que foi desenvolvida por Bert Hellinger. Bert é um alemão, foi um alemão, porque ele já faleceu. Um alemão, ele era teólogo, ele era psicanalista, ele era um missionário e ele era estudioso de várias técnicas terapêuticas, né? Da terapia primal e diversas outras técnicas. E o que Bert fez? Ele observou, eu tô construindo um material, um e-book, para contar a história da constelação, né? Como chegou na constelação. Que legal. Então, assim, a Bert foi observar o trabalho de várias outras pessoas, e aí, vou contar para você algumas delas, através de dessas várias pessoas, ele foi pegando um pedacinho da técnica de cada uma, e criou a constelação em grupo. E ali ele aplicou um pouquinho do que todo mundo fez. Então, ele criou o movimento da terapia em grupo. Então, aí a gente tem algumas pessoas. Eu listei 20 para eu poder estudar e escrever. Mas eu vou trazer nome de 2, 3 para você. Mas eu gosto de falar isso porque o que fortalece qualquer coisa é esse embasamento científico. É a gente saber explicar de onde veio isso, né, Dani? Então, a gente tem, por exemplo, o Rupert Sheldrake. Hoje eu falei certo. Rupert Sheldrake, ele era um estudioso do campo morfogenético. O campo morfogenético, ele é reconhecido pela ciência, ele é explicado cientificamente. O que é o campo? O campo morfogenético, eu gosto muito quando o Andrei Moreira fala que é assim, todo mundo nasce com uma anteninha de Wi-Fi. Ele fala desse jeito. Nessa anteninha, você capta tudo que é do seu sistema familiar, dos seus pais, dos seus avós e daqueles ancestrais que você não conhece. Então, tudo que aconteceu com essas pessoas, ainda que você nem tenha encontrado com elas, ou que você não tenha escutado a história delas, a sua anteninha, ela sabe, ela captou essa história. Gente, e a sua anteninha, ela traz isso para o seu corpo, para as suas vivências, e a gente repete os padrões. Enquanto a gente não toma consciência de que a gente está repetindo um padrão que veio da nossa Mas isso é cultura ou é genética? Essa antena, na verdade, é a metáfora de quê? É o campo morfogenético. O Andrei Moreira usa a metáfora da anteninha de Wi-Fi. É o campo. O campo morfogenético é isso. É essa energia. Então, aí você pode ir para a física quântica para poder estar explicando o que é o campo. E por um exemplo, o Rupert É aquela história Sheldrake, que você pensa assim, nossa, olha lá, eu tô fazendo igualzinho a minha mãe. Você tá fazendo. Porque aí nós temos uma epigenética. Que fala que você traz as vivências da sua mãe, da sua avó no seu corpo. Olha, porque você morou na barriga da sua avó. Você sabia disso? Não. Mas isso a epigenética mostra. Você morou na barriga da sua avó. Então você traz aquelas experiências que ela viveu. Mas isso é espiritual? Não, isso é científico. É científico, gente. Isso aqui é interessante. Muito. A constelação, ela é uma técnica científica. Você pode ser comprovar dessas maneiras, de onde vem. Então, não tem... A gente não acessa outras vidas, a gente não fala de espiritualidade, a gente fala de campo morfogenético. E o campo, ele é provado pelo Rupert Sheldrake. Então, mas aonde que o Rupert ficou famoso? Quando estudando animais. E aí ele estudou
que animais, eu lembro disso na escola, que num continente os macacos começaram a comer a banana não sei como. Quando foi ver, no outro continente começaram a imitar. Você já viu essas coisas, esses estudos? Gente, que interessante. Sim, né? Isso é o campo morfogenético das sociedades iguais, das mesmas classes, né? Então, os macacos de cá fizeram igual o macaco de lá. Essência. Aí, por exemplo, por que os animais voam em bando? Hoje foi essa conversa com meu filho, eu levando ele pra escola, a gente passando na rodovia, eu nunca vi um bando de árvores, de aves, um negócio que não acabava, e aquilo passava. E ele, mamãe, por que elas não trombam? E fizeram uma curva e faziam um desenho. Por que as aves não trombam? Por que os cardumes vão e eles nadam, né, bonitinho, e eles não trombam, eles fazem uma curva. Aí eu brinquei com ele. Eu falei, eu acho que eu tô vendo uma seta. Não, mamãe. Ah, então eles estão com o celular e ligaram pro outro, ou mandaram uma mensagem, virar à esquerda, virar à direita. Eles fazem isso. É o campo morfogenético, já tá impregnado neles que eles vão fazer aqueles movimentos juntos. Olha que E interessante. aí ele achou o máximo, e aí eu peguei um gancho com ele. Eu falei, a gente também é assim, sabia? Que a gente às vezes repete, a gente faz igualzinho o nosso pai, nosso irmão, a nossa mãe, nosso avô, sem nem saber. Mas um dia a gente pode parar e falar assim, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu quero ser diferente, né? Eu não quero repetir Papai, tá determinadas tudo bem coisas. pra você? Eu te amo, você me abençoa, eu vou fazer um pouquinho diferente de você. Hoje eu vou fazer uma curva. Olha, gente, e é bonito, né? E aí ele olhou para hora que ele olhou para mim e falou assim: Nossa, mamãe, hoje a gente aprendeu muitos anos, né? Eu falei, muitos, nós vamos usar isso a vida inteira para conversar, mas você nunca vai esquecer disso. Porque aí eu dei uns exemplos de cortar cabelo, fui bem na linguagem dele, mas ele entendeu, a gente pode ser diferente. E a gente só vai ser diferente a hora que a gente olhar e ver que aquele padrão não precisa ser repetido. E por que muitas vezes, quando a gente se reconhece no outro, né, nessas condições, aquilo incomoda muito? Na constelação, e eu acabei de lembrar, nós não falamos o que é a constelação, né? Vamos Mas lá. por que isso incomoda? Porque a gente... Fugiu a palavra. Tudo que a gente exclui, a gente faz igual. Nossa, odeio minha mãe, porque minha mãe sempre chega aqui e grita. Você vai ver, você sempre vai chegar e gritar também. Tudo que a gente exclui, a gente repete, até que a gente seja maduro o suficiente para olhar e falar assim, você faz assim e eu não gosto, mas eu te amo mesmo assim. Mas eu quero fazer um pouquinho diferente, tá? Então, se a gente exclui aquela repetição, aquilo que a gente está excluindo fica batendo na nossa porta. Não me exclui, não, eu faço parte. Olha para mim. Essa atitude, ela faz parte também. Você pode até não gostar da mamãe gritar, mas a mamãe é assim, ela vai gritar. É uma forma de amar também, de aceitação, não é verdade? Aceitação. Mas voltando, o que é a constelação? É uma técnica terapêutica, fenomenológica. Fenomenológica por quê? Porque a gente vê aquilo acontecendo, esse movimento, tá? E é um processo de autoconhecimento para trazer paz. Então, como é que essa técnica acontece? Né? O Bert, falando do Bert Hellinger, ele então observando o Rupert Sheldrake, observando vários outros estudiosos, Jung. O Jung, por exemplo, ele traz o inconsciente coletivo. O Jung da psicologia, né? Ele traz o inconsciente coletivo. E é isso que o Bert trabalha. Acabei de te falar que esse inconsciente coletivo das nossas ancestralidades. Da nossa família. Na hora que a gente olha para isso, a gente consegue trabalhar as questões que são necessárias. Então, o Bert foi juntando um pouquinho de cada um e ele criou essa terapia em grupos com os representantes, que são as pessoas. Então, a Daniela chegou lá e falou, Bruna, tem uma coisa errada. Eu preciso trabalhar por que meu punho não mexe. Não consigo mexer minha mão. Vamos imaginar aqui. E aí a gente vai, faça a sua entrevista, né? Tem todo um roteiro. Faça um estudo da sua árvore genealógica com você. Eu vou falar, Daniela, escolhe alguém para representar, vou supor, sua mãe. Escolhe alguém para representar seu pai. Escolhe alguém para representar seu braço. Escolhe alguém para representar sua profissão. Essas pessoas entram no campo. Eu tô pulando os detalhezinhos. Gente, eu tô encantada. Essas pessoas entram no campo, né? Porque a gente fez uma meditação antes, para esvaziar a mente, né? Para estar presente. Sim. Se aquietar, que é tão difícil entram hoje, no seu né? campo, nesse campo morfogenético que você traz. Sim. E sua anteninha tá ali, ó. Doida pra ser curada, ligada pra trazer isso pro campo. Eu adorei a anteninha, gente. Eu também adorei a hora que o André Moreira falou. E essas pessoas começam a ter sensações. Elas vão falando, você vai conduzindo.
O que você está sentindo? O que você está sentindo? E aí a gente observa a posição, a postura, o olhar das pessoas, se elas querem ficar em pé, se elas estão deitadas no chão, e as sensações dela. E aí a gente vai conduzindo sempre com o cliente, perguntando, faz sentido? Às vezes o cliente tem algum insight, fala, nossa, é mesmo. Se precisar, a gente convida mais alguém. E aí, num certo momento, a gente faz também, a gente pergunta se a pessoa às vezes quer movimentar, enfim, vai conduzindo. Vai desnudando aquela Vai, o situação. negócio, isso. Eu uso muito a expressão, né, que vai descortinando. E aí você vai percebendo de onde vem aquilo. E aí a gente faz, então, as falas, os movimentos de posicionar as pessoas ali. E num certo momento eu convido então a Daniela, entra lá também no seu campo. E aí a gente também faz um trabalho ali com você, ali dentro. Então, assim, muitas emoções vêm à tona, muitos sentimentos, muitas É sensações. preciso muita coragem, né, Bruna? Ah, eu Pra adoro participar, essa palavra. é. Você sabe por que precisa de coragem? Porque quando a gente olha para alguma coisa que incomoda a gente, Dani, a gente tem duas opções. Continuar com a dor e com o incômodo ou fazer alguma coisa com aquilo. É, a respeito, é verdade. Então, precisa de coragem. Porque você vai embora sabendo que você pode fazer algo diferente depois daquilo. Ou você pode continuar ali. Aí a gente vê um monte de figurinha na internet, né? No Instagram. Às vezes você tá afogando ali e de cá tá tudo tranquilo, mas você consegue ficar sofrendo de cá. Você não consegue enxergar, né? Que pode sair daquilo ali. Nossa, muito interessante, né, gente? E a gente toca em feridas, né? Como essa estrutura familiar é complexa e dita a nossa vida, né? É dali que a gente sai, né? Do ser humano é a base. São os relacionamentos familiares. Então, a partir do nosso relacionamento, do nosso núcleo familiar, a gente cria as nossas primeiras experiências desde o nosso nascimento. E ali a gente vai ter as experiências fora do nosso lar. Sim. Então, a gente sempre olha para dentro do nosso lar, para a nossa história da nossa criança, como foi a nossa infância. E a gente olha para nossas experiências de fora também. Sim. E você viu que em nenhum momento eu falei de outras vidas, de magia. É bem aqui, o presente, né? Ela tem voz de terapeuta, né, gente? Tem. Aquela voz calma. Pergunta pros meus filhos. Você falou isso aí, eu lembrei da minha mãe, né? Meu irmão muito pequenininho uma vez, aí chega a visita, minha mãe, ô fulano, entra. E a hora que vai embora, aí ele, nossa mãe, a senhora podia tratar a gente assim, igual a senhora Então a trata o visita fulano. podia ficar aqui mais tempo. Mas eles não são custosos igual vocês. É muito engraçada. E é mais ou menos por aí, né? Mas vamos entender, uma pessoa tem vontade de procurar o seu trabalho, né? Ela sentiu essa necessidade e tudo. Porque eu acho que a pessoa que busca a constelação, ela quer se conhecer melhor, não é? Exatamente. Antes de mais nada, ela está disposta a fazer esse movimento, né, de autoajuda, né? Porque se ela não se conhecer melhor, ela não vai respeitar o outro e ela não vai conseguir perdoar, vamos dizer assim. Eu acho que a palavra certa está muito voltada ao perdão, não tá, Bruna? Se perdoar, né? Porque perdoar o próximo é muito arrogante. Você tá esperando algo de volta dele e simplesmente a pessoa é assim. Você acredita que as pessoas são assim? Elas estão assim. Ah, estão. A gente tem que fazer o nosso processo. Por que a pessoa te incomoda tanto? Por que você fica tão nervosa com ela? O problema tá em você, não nela, né? Ela tem o problema dela e ela tem os processos dela, mas o que tá despertando em você aquilo? Tá te deixando tão desestruturada? Que a gente só pode fazer por nós, a gente pode fazer pelo próximo. Então, às vezes, chega assim, Dani, uma mãe muito preocupada com a filha. E vamos olhar para essa mãe? Aí a gente consegue olhar para essa mãe e olhar para essa filha também. Mas vamos olhar para essa mãe? O que está acontecendo com essa mãe? O que essa filha, às vezes, está reproduzindo o sistema dessa mãe? Porque a gente sabe que existe uma lealdade invisível, um amor. Os filhos são capazes de dar a vida pelas mães, pelos pais. É uma relação muito... E é invisível. Então, às vezes, ele chega a adoecer pelos pais. Num processo de, se precisar, eu morro por você. Mas você fica. Então, vamos olhar para essa história dessa mãe? Porque essa mãe também tem uma história. Ela também tem uma história quando ela é pequena. Ela também foi filha, né? Ela também foi filha. Ela também tem essa história da mãe dela, da avó, do bisavó. Vamos olhar para tudo isso. Então, às vezes, chega um casal. Ou não chega o casal, não. Só chega um dos dois. Isso que eu ia te perguntar também. Normalmente, quem procura mais a constelação? É a mulher. A mulher. Mas tá tudo bem.
Se ela faz o passo dela, se ela faz o processo dela de autoconhecimento, se ela constela e ela faz o movimento dela, aí a gente tem João Garriga. João Garriga também é da época do Bert, ele está vivo. E ele tem um livro que ele escreve, chama Bailando Juntos. Na hora que essa mulher vai se posicionando diferente, que ela vai mudando a dança, a maneira de se relacionar do casal, esse marido, ele também vai mudando. Porque ou encaixa e dança junto de novo, ou desencaixa. Mas ela chega aberta, né? Mas Receptiva, né? Se ela faz um processo, não é ela mudar, se ela faz um processo de autoconhecimento e adquire uma postura que para ela, nesse momento, é melhor, é ideal, de acordo com esse autoconhecimento, esse parceiro, ele vai ser automaticamente, vai mexer na energia desse campo do casal. Como ele dançava, como ele fluía, já não flui mais. Então, ali ela vai cativando ele, uma hora ele também vai. Ou não vai, e aquilo dá certo. Porque é como se diz também, ela tá ali fazendo a parte dela, né? Tem que fazer a dela. Justamente. Mas me conta, aí a pessoa te procurou, independente mulher ou homem, aberta, buscando, né, uma solução, porque senão ela não estaria aí. Quais são os passos? Você falou que você vai fazer uma entrevista. Dani, eu faço sempre uma primeira consulta para conhecer, para a pessoa me conhecer, apresentar como eu trabalho, né? Uhum. A gente faz aí uma reunião de 30, 40 minutos, e aí a gente optando pela constelação, ela achando que é bacana esse processo para ela. E aí a gente faz essa constelação, a gente vê qual o melhor formato, se é em grupo, né? Mas são várias, por exemplo, a terapia. Não, aí a gente faz a constelação em grupo ou individual. Mas aí são várias sessões? Não, a constelação é uma só. A gente só constela uma vez aquele assunto. É isso que Se você olhasse para mim e falasse assim, ai, Bruna, eu quero constelar porque tô com dificuldade de relacionamento, eu já constelei semana passada com fulano esse assunto, não gostei, constelei com a outra. Querendo escutar. Há um ano atrás, tá procurando escutar alguma coisa. O que é? Assim, a gente, beleza, se você quiser dar um intervalo de 5 anos, 10 anos, todo o contexto mudou, mas você sair procurando, não é assim que acontece, não é assim que funciona. Entendeu? Então, o que a gente fala? Que é um assunto, a gente constela uma vez só. Então, é um momento único. Então, na verdade, você constela o assunto, mas você pode constelar outro. Outros assuntos, podemos constelar o que você quiser. O assunto que for pertinente. Que tem que ser um assunto que te traz dor, que te traz incômodo. Que você busca um resultado diferente na sua vida. Seja um problema de saúde, né? Desde uma doença mental, uma ansiedade, uma depressão, problema de relacionamento, conflito no ambiente de trabalho. Mas a depressão, a constelação familiar, olha que interessante, gente. Tudo. É porque é um fator genético? Não, aí é questão, campo magnético. A questão da saúde mental, ela tem, como é que fala? Ela é muito linda na constelação, porque traz tantas respostas, a constelação traz tantas respostas para a saúde mental, para essas diversas doenças e manifestações, que é lindo. Gente, ela fala com uma doçura, né? Então, assim, depressão, ansiedade, esquizofrenia, déficit de atenção, a gente consegue olhar isso com outros olhos. Olha com amor, sem julgamento, mas você vê a origem daquilo. E isso facilita o quê? Isso facilita o tratamento com psiquiatra, com psicoterapeuta. E a forma que a família... Aquilo agrega. Você não vai largar um médico para fazer uma constelação. Você não vai largar um remédio para fazer uma constelação. Você não vai largar a terapia para fazer uma constelação. Mas mais uma ferramenta, é uma ferramenta, Dani, que eu falo assim, que ela faz um diagnóstico preciso. Ela faz um diagnóstico e dali você pode ir para os outros já com o negócio mastigado. E aí você pode resolver isso mais rápido. Nossa, ou processar aquela situação de uma maneira mais leve. Eu tinha uma visão muito diferente. Eu achava que era só para resolver problemas familiares. Eu tive uma dificuldade com meu pai, eu tive uma dificuldade com a minha mãe, com meus irmãos. Tudo que te incomodar e que você quiser mudar, você constela. Tudo que for uma dor para você. Mas assim, tem começo, meio e fim naquela sessão. O que você poderia dizer... Sim, tudo acontece ali. Agora, o que eu faço? Eu percebi que se a gente constela, a pessoa vai embora, parece que ela fica no vácuo. É muita informação, é muita coisa, muito conteúdo que fica ali. E não tem um apego a você de falar assim, doutora, eu não posso voltar, não. Eu gosto. Então, o que eu percebi? Que é muito melhor eu dar um suporte, depois onde a gente faz 3, 5 sessões de exercícios sistêmicos voltados para aquilo que a gente identificou. Identificamos aqui na constelação uma lealdade invisível, uma repetição de padrão.
de algum antepassado. Então, a gente faz depois algumas sessões para fazer exercícios sistêmicos, que são exercícios da constelação, para estar trabalhando aquele conteúdo, aquilo que foi identificado, para ajudar a chegar ali. E assim, a pessoa sai tão com a era, assim, são tantos sentimentos que vêm à tona, né? Eu imagino. E aí ela vai embora, e aí eu vou fazer o quê com isso tudo? Então, assim, às vezes é um choque. Eu confesso, eu fiz uma vez, mas não gostei de jeito nenhum, né? Então, eu quero fazer novamente, porque assim, eu não tive... Não foi bom pra mim, enfim, eu não consegui, não sair de lá com informação nenhuma. Apesar, nem sei se tinha informação, ou não sei se é porque não me passou segurança. Vou lá em você. Porque eu acho que eu tenho amigas que fazem, que falam que, gente, foi uma riqueza na minha vida, né? E é isso. muito, Faz um muito diagnóstico, ela consegue dali ter posturas diferentes, olhares diferentes, compreensões diferentes. É um movimento para o mais. É porque eu te perguntei isso, por quê? Porque às vezes a pessoa recebe uma notícia e ela não sabe o que fazer com ela, né? Nem sempre ela vai conseguir digerir aquilo ali. Então, se tem um acompanhamento Eu depois... faço ele depois justamente por isso, porque a minha sensação era assim, que eu largava a pessoa literalmente no vácuo com aquela notícia. Aquilo era muito grande para ela dar conta. e às vezes chocante, né? E aí? É verdade. Então dá para ser mais leve. É verdade. E aí, como que você sugere em grupo? Eu deixo eu deixo tanto pro paciente às vezes escolher, eu dou a opção dele falar, e às vezes ele vem falar, eu quero em grupo. E assim, nesse momento da entrevista, Dani, aí tem o feeling do terapeuta. Vamos fazer em grupo. Eu gosto de usar muito uma técnica de constelação com âncoras, que eu gosto de usar os papéis. Aí eu falo, vamos fazer boneco? Não, vamos usar os papéis. Então, daquele momento, a gente vê o que a gente... Aí é o feeling do profissional, né? Qual a técnica de constelação que pode ser melhor. Que vai se adequar melhor para aquela pessoa. Exatamente. Entendi. Mas aí... Agora, é inegável que ela em grupo é riquíssima. É riquíssimo o trabalho em grupo. É porque, na verdade, você vai, de certa maneira, compartilhar, né? E a pessoa vai ver a experiência do outro, Porque os representantes vão contando, eu tô sentindo isso. Eu olho para ela, eu sinto raiva. A pessoa chora, ela fala, tô sentindo medo. Enfim, vem tantas sensações. E a história, ela vai se passando na frente da pessoa que tá constelando. Ela vai entendendo aquilo. Aí ela vai lembrar, nossa, minha mãe contou, aconteceu isso com a minha avó. Entendeu? Aquilo vai como se fosse um filme. Mas vamos lá, se você está ali numa roda e as razões foram diferentes para te levar ali, como é que você vai como assim, usar as o outro? razões diferentes? Vamos supor, digamos que eu fui lá por um trauma, né? Ou de um acidente, ou de alguma coisa, sei lá. E você foi por uma depressão, não é? A metodologia não vai ser um pouco diferente? Não, aí então vamos lá. A Dani chegou para constelar, né? Geralmente, quando a gente faz grupo, a gente tem ali, a gente fala que quando a gente convida as pessoas para ir para uma constelação em grupo, a gente tem a pessoa que vai ser constelada, e a gente convida as pessoas também. Eu convido você ou para ser constelada ou para ser um representante. Ah, tá. São convites diferentes, assim, são opções diferentes. Ou eu posso convidar, vai só para assistir. Você não quer nem participar como representante, nem ser constelado. Você quer vivenciar, observar. Aí você foi para poder representar alguém. Então, eu tenho a pessoa que vai ser constelada, é a Dani. Aí a Dani convida os representantes. Simone, aceita representar minha mãe? Ela fala, aceita. Ela levanta e vem falar, então agora eu vou representar a sua mãe. Aquele momento que ela fala que ela aceita representar a sua mãe, esse campo seu, da sua mãe, se conecta com o campo dela. E ela passa a ter essas sensações relacionadas ao assunto que a gente trouxe. Isso é muito incrível, O campo é comprovado cientificamente. Olha só que incrível. Então, Muito essas legal. pessoas, não é que... não mistura. Se eu estou constelando a Daniela, os representantes são da família, são representantes da história da Daniela. Eu não vou constelar um assunto da Simone junto com o da Daniela, não. Entendi. Porém, existe algo que sempre acontece. Quem está atuando como representante sempre tem um conteúdo parecido com aquele que representa. E a pessoa às vezes termina e fala assim, nossa, acho que até eu fui constelada hoje, eu tinha um assunto parecido. Mexeu comigo. Sério? Que interessante. De novo, é o campo. É energia. É o campo. Então, a pessoa que vai para atuar como representante, ela também acaba trabalhando conteúdos pessoais dela. Qual o nosso campo magnético? Vamos marcar. Não, eu falo assim, porque é interessante, né? Quer dizer, você teve uma simpatia por mim
eu por você, estamos nós duas aqui, né? E querendo ou não, isso não deixa de ser um campo magnético, não é? Isso. Dani, o que me conectou foi realmente a sua história de, assim... eu falo comum mesmo. Uma pessoa comum e que foi lá e que lutou e que fez e que aconteceu e que sobe, que desce, mas que expõe, que conta, que mostra a vulnerabilidade, que mostra o prazer da conquista, né? A dor dos momentos difíceis, O processo, né? que mostra todo o processo. Então, é uma pessoa de verdade. E que tem coragem para se desnudar, né? Eu falo muito para as pessoas, né, Isso. gente? Isso é muito importante. Quando você falou de tudo isso, desse seu movimento, aí eu tenho a minha historinha lá atrás com as mulheres do agro. Pois é, conta E um que pouquinho pra gente. depois, quando eu cheguei em casa, num delay bem grande, veio um insight. Quando você me convidou, eu falei, gente, eu também posso me reconectar com elas. Claro. E foi Claro. emocionante. Olha que legal, tá vendo, gente? De repente a gente pode fazer alguma coisa por alguém sem nem perceber, não é? Não, e vai ser emocionante. ótimo, olha que bacana, né? Eu imagino que era uma troca muito bacana, né? Era uma troca linda e era isso, uma incentivando a outra. Eu vivia num ambiente, a pecuária, um ambiente extremamente masculino, Sim. né? E em um certo momento, a história é bem longa, eu resolvi então criar esse movimento, Mulheres de Raça do Agro. Eu vou comprar uma botina, Simone, para poder ser pelo menos um pouquinho agro, para eu poder Aí você já participar tem desse um grupo. presente agora do Oi, agro. gente, olha, morram de Um inveja. boizinho. Podcaster por aí, entendeu? Vocês não ganham o que eu ganhei. Um boizinho do Vocês agro. não ganham o que eu ganhei. Gente, espera aí que eu vou abrir esse boizinho. Eu não sei porque os lacres têm que ser sempre Não é complicados. difícil? Dani, eu sei que o movimento tomou proporções internacionais. Nossa, sério? Eu tinha mulheres da África, eu fiz palestra para Bayer a nível internacional, apareceu em todas as empresas da Bayer no mundo ao vivo, junto com o Gente! CEO, contando a minha história. Que lindo. E não foi dá pra ver, né? Dá? Gente, olha que coisa E mais foi lindo, linda. porque eu me conectei com Amei. todas as histórias. Que bom. Muito obrigada. De todas as mulheres, né? Não, é um e são projeto mulheres lindo. incríveis. Você imagina essas mulheres que estão lá na ponta, Imagina. no curral, às vezes não tem internet, e faz planilhinha e fluxo de caixa no papelzinho de pão. São histórias maravilhosas. Então, assim, eu ajudei elas a entender que elas podem ter voz e ter o espaço delas. E que E tomou uma agora você proporção pode fazer muito mais por elas, né? gigantesca, e foi muito imagino. bacana. Então, eu fazia palestras, a gente fazia encontros. Era muito legal, muito bacana. E com a venda da indústria, eu registrei a marca está registrada, fiquei com os direitos de continuar com o projeto, mas eu dei uma congelada, eu dei uma travada. Eu não sabia por onde ir sem esbarrar nas cláusulas de venda, porque, né, eu falo que essa quarentena de não estar dentro do agro inibe muito qualquer parceria, e eu não queria prejudicar a venda. Então, eu me retraí, mas, gente, eu posso continuar comunicando e ouvindo essas histórias magníficas, e é isso, e tá lindo. Sim, eu vou ficar E muito eu feliz, sinto né? tanta saudade. Ah, eu dela. imagino. Ah, Eu imagino, olha aí, tá vendo? Que legal, né? Não, você tem que retomar, sim, pelo que retomar você minha fala. conexão com ela. E você fala, foi realmente um momento de muito sucesso, né? A gente vê o Acho que brilho no uma seu realização, olho, né? São histórias, são conexões que a gente faz, a gente só não faz tudo não, em a gente, preço. a gente não pode se desligar, não. Não é um ciclo que fechou, não tem por que fechar. Mudou de cenário, entre aspas, porque hoje o meu cenário cabe na pecuária também. Claro, capta E assim, qualquer... eu continuo pecuarista, eu só não estou frequentando a fazenda, mas meu marido tem uma fazenda, só que a minha logística com os filhos não me permite ir lá, então não saí do meio, né? É verdade. Olha, eu tô encantada. Adorei a sua presença aqui. Acho que a gente aprendeu muito, né, gente? É assim, a gente tem tantas possibilidades de se ajudar. Às vezes você está ali num processo de sofrimento, né? E pensa assim, meu Deus, que caminho, né? É claro que a igreja é muito importante, existem vários recursos também, mas às vezes o problema pode ser solucionado, né? Com uma coisa que está às vezes ao seu alcance, não De é? maneira mais simples. Né? Mais simplista, falar né? que o essencial é simples, e é simples. É verdade, né? Olha, eu vou colocar o Instagram da Bruna aqui, tá? Para vocês conhecerem, entrar no Instagram dela, conhecer. Acho que vale muito a pena. Assim, eu me senti tocada realmente. Eu tenho minhas demandas familiares e tudo.
E acho que muitos têm. Muitos têm. E muita coisa impacta na vida da gente no dia a dia, né? A maturidade ajuda a lidar com isso, mas a gente carrega a criança dentro da gente, né? Não adianta. Então, aquela criancinha tá ali, você tem que tratar dela. E essa história toda faz toda a diferença, né? Amei. Olha, Também eu amei. que fiquei feliz. Agora eu tenho que te entrevistar para te conhecer mais. É verdade, mas nós vamos entrevistar com a taça de vinho. Muito obrigada, gente. Obrigada.